Começar pelas bolsas da Ásia, a gente tem aqui na tela, hoje fecharam em alta por lá, as bolsas que recuaram na segunda-feira, esboçando uma recuperação hoje com destaque para Seul, onde o índice Kospi subiu 1,27%. E na Europa, o produto interno bruto registrou queda no segundo trimestre. O PIB europeu recuou 0,2% de abril a junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já nos 17 países que usam a moeda única da Europa, a retração foi de 0,4%, a uma taxa anualizada. No segundo trimestre, 8 países da União Europeia estavam em recessão, entre eles Itália, Espanha, Reino Unido, Grécia, Portugal e Chipre. O melhor resultado foi registrado pela Suécia, com um crescimento de 1,4%. A França segue com a economia estagnada. Já a Alemanha, a maior economia do bloco, registrou expansão de apenas 0,3% no segundo trimestre deste ano. E ainda na Europa, a produção industrial recuou. A gente tem esses dados aqui na tela. Com relação a maio, mês de junho, apresentando queda de 0,6% na produção industrial da zona do euro. E com relação ao mesmo período do ano passado, a junho do ano passado, uma queda de 2,1% na produção industrial. E a gente acompanha agora os dados das principais bolsas europeias em tempo real, como se comportam essas bolsas nesse momento em alta, acompanhando também o fechamento da Ásia, com destaque aqui para Frankfurt, onde o índice DAX registra alta de 0,77%. A Alemanha, apesar de ter crescido pouco, ainda assim cresceu um pouquinho no segundo trimestre desse ano. Pedidos de empréstimo dos bancos da Espanha ao Banco Central da Europa atinge recorde em julho. Bancos espanhóis, melhor dizendo, pediram um total de 402 bilhões e 185 milhões de euros ao Banco Central Europeu no mês passado. Esse patamar é recorde, fica 10% acima do registrado no período anterior, junho. Com relação ao ano passado, o volume é 7 vezes maior. Já os depósitos das instituições espanholas no Banco Central Europeu encolheram em relação ao mês de junho. A Espanha atravessa uma profunda crise econômica com crescimento negativo e desemprego em 24,6%. Em julho, os países do Eurogrupo aprovaram uma ajuda de até 100 bilhões de euros para Madrid garantir a solvência bancária. E nos Estados Unidos, vamos acompanhar como estão os índices futuros que indicam a abertura para as bolsas norte-americanas. Também tem dados econômicos para serem divulgados hoje ainda por lá, vendas do varejo norte-americano, que deve influenciar um pouco os mercados. A alta também, uma leve alta para as bolsas norte-americanas, pelo menos é o que indicam os índices futuros dos Estados Unidos nesse momento. E a demanda por crédito aumenta, mas o número de cartões de crédito no Brasil ainda representa metade dos Estados Unidos. O estudo é da consultoria GoOn. E para falar sobre este assunto está conosco, aqui no estúdio do Band News Mercado, o economista e sócio-diretor da GoOn, Breno Costa. Breno, a gente viu a pesquisa que está sendo divulgada aqui em primeira mão, temos aqui esses dados. Agora, por que no Brasil temos menos cartões de crédito que nos Estados Unidos? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que avaliar é a maturidade do nosso mercado versus o mercado americano, né? A gente começou o mercado de crédito de uma forma relevante a partir da implantação do Plano Real, que trouxe estabilidade, aí crédito se torna viável nesse momento, né? Então, um primeiro aspecto é esse. Um segundo que a gente tem que avaliar é a própria parte do tipo de produto, que é o cartão de crédito, como um dos principais produtos do mercado americano, que aqui é um produto importantíssimo, mas a gente tem outras modalidades figurando ainda bastante importantes no cenário, como o crédito pessoal, o financiamento de veículo e o próprio cheque especial. Agora, o brasileiro, ele sabe usar o cartão de crédito ou está usando de uma forma que não é muito adequada? Na verdade, pouco adequada em alguns aspectos. Os juros no Brasil é muito alto, né? A gente tem um estudo, depois vai falar um pouco disso, mas o produto não deveria ser usado aqui no Brasil para o pagamento mínimo. Ele é um produto de meio de pagamento, né? E se a pessoa tiver que recorrer a crédito, existem outras modalidades muito mais atraentes, muito mais baratas e acessíveis.
como o próprio crédito pessoal que eu comentei agora há pouco. E é isso que eu ia perguntar, o cartão de crédito é acessível a todo mundo, tem limitações? Não, com certeza ele é bastante acessível. De 2004 para cá a gente vê esse crescimento exponencial do mercado. O mercado em 5 anos quase dobrou, né? Então ele se tornou bastante acessível através dos cartões de loja, dos cartões de débito, tá? Do próprio cartão de crédito de banco também. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a inadimplência, né, nos Estados Unidos, comparando aqui no Brasil. E no penúltimo dia da temporada de balanços de empresas para o segundo trimestre aqui no país, 40 companhias divulgam os seus resultados. A gente separou algumas companhias, as que têm peso maior no Ibovespa, e os dados que foram divulgados hoje pela manhã. Temos aqui empresas que registraram lucro, mas lucro menor, é o caso da BR Foods, o lucro caiu 99% no segundo trimestre para 6 milhões de reais. Aqui também temos a Cyrela, que apresentou um lucro quase 50% maior, de 143 milhões de reais no período. O Banco do Brasil apresentou um lucro menor, de 7,6% menor, de 2,96 bilhões de reais. E agora a gente tem também as empresas que registraram prejuízo, os dados divulgados hoje pela manhã. Temos aqui a Gol, o prejuízo aumentou em 99,3% para 715 milhões de reais. Tem também a LLX aumentando o prejuízo em 54,8% para 6,9 milhões de reais. A LLX é empresa de logística do empresário Eike Batista. E por último temos a PDG, empresa do ramo de construção civil, que reverteu um lucro do período anterior para um prejuízo de 437,5 milhões de reais. Ao longo do dia a gente vai acompanhar também o balanço das outras empresas, ou pelo menos algumas delas, porque são 40 empresas divulgando balanços hoje aqui no Brasil. Vamos ver agora a tendência de abertura para a Bolsa Brasileira na sessão de hoje. O Bovespa Futuro revela essa tendência. A gente tem aqui uma queda de 0,32%, agora 0,44% no vencimento de agosto. 58.880 pontos, o Ibovespa Futuro indicando a abertura em queda para a Bolsa Brasileira, provavelmente em função da temporada de balanços corporativos, porque o Ibovespa destoa das bolsas do exterior. E a gente volta a conversar com o Breno Costa, que é economista e também sócio-diretor da consultoria GOON. Agora o assunto, inadimplência. A gente tem aqui na tela esses dados do seu estudo, do estudo da GOON, mostrando que nos Estados Unidos a gente tem um pico de inadimplência lá entre 2008 e 2009, bem na fase mais crítica da crise, mas caindo inadimplência e o Brasil subindo. Os americanos aprenderam com a crise, a gente não. O que esse estudo revela? Na verdade, revela primeiro o grande susto que foi na economia americana, né? Uma economia de margens tão pequenas, tem um aumento de inadimplência de 50% em 2 anos, é realmente muito relevante. Então, aqui mostra sinais claros de que houve um controle muito grande da inadimplência nesse período. O mercado diminuiu de tamanho nesse período lá. O mercado que vinha razoavelmente estável por vários anos, diminuiu sensivelmente, quase 20% de tamanho. Aqui a gente vem na mão inversa que a gente viu, né? A gente vem crescendo a base de cartões, né? Então ainda tem um apetite muito grande por essa inadimplência aqui. Tá? Agora, essa inadimplência mostrada aqui no caso do Brasil é perigosa? O brasileiro ainda não aprendeu aquela história que eu estava perguntando antes, ainda não aprendeu a usar o cartão de crédito, não entendeu que é o juro mais alto do crédito no Brasil? Na verdade tem um apelo por compra muito grande que o produto traz, né, por parte do consumidor. Mas por parte do concessor, ele tem uma questão, né, de ter informações para poder dar esse crédito de uma forma mais consciente, né. Hoje aqui no Brasil a gente já vem batendo nessa tecla, quem é do mercado há bastante tempo, questão do birô positivo, né? Que hoje quando você vai dar cartão para uma pessoa, você não sabe se essa pessoa tem 3 cartões na carteira, 10 cartões na carteira. Então isso é uma dificuldade muito grande, que é uma realidade dos Estados Unidos. Você tem essa informação e aí você consegue dar um crédito muito mais acertado. Agora, nesse estudo também tem uma comparação com o Reino Unido, né? Como é que o Brasil e o Reino Unido estão no mercado de cartão de crédito? O Reino Unido ele é outra referência de mercado de cartões de crédito no mundo, né? A grande diferença do Brasil para esses dois é a maturidade, como a gente falou um pouco antes, né? Esses mercados vêm estáveis há bastante tempo e o mercado brasileiro está em franco crescimento e amadurecimento também, né? Mas o que a gente vê de mais interessante é que para quem tem cartão de crédito, o gasto médio relativo ao PIB per capita, aqui no Brasil é 1/3 ou 1/4
da relação com o Reino Unido e os Estados Unidos. Quando você relativiza essas questões, a gente está ali 14% abaixo do Reino Unido, que mostra também que é uma questão de tamanho ainda, de um pouco mais de maturidade para a gente chegar num ponto que esses países já chegaram. A gente disputa a sexta posição da economia com o Reino Unido, né? Ano a ano. Tem isso, mas se você for ver, a nossa base de cartões ela é o dobro da base de cartões. Na verdade, 5 vezes maior que a base de cartões do Reino Unido por conta do tamanho da população também, né? Também é algo a se relativizar, né? Agora, a Goan também faz pesquisa do mercado de crédito, né? Muita gente preocupada com a possibilidade de expansão do mercado de crédito aqui no Brasil. Tem gente dizendo que o brasileiro já não tem mais capacidade de se endividar. Lá na Goan, o que vocês observam nesses? O que a gente vê, assim, realmente o nível de endividamento cresceu muito, endividamento total, né? Quando você olha o comprometimento mensal, que é o que dói no bolso do consumidor, esse número está razoavelmente estável e até se recuperou em alguns anos para cá. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é que a gente tem um cenário macroeconômico para crédito com um vento super a favor, né? Você tem desemprego num nível super baixo, você tem inflação sob controle, né? Os rendimentos estão crescendo e acelerando, tá? esse crescimento. Então essas questões estão jogando a favor, né? O mercado já recuou um pouco, já desacelerou um pouco. As taxas de crescimento vinham em 20%, 25%. Hoje a gente observa aí 16% de crescimento, já é um pouco mais comedido. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui no Band News Mercado. A gente vai ver agora mercado de câmbio, dólar futuro com negócios na BMF Bovespa, que indica a abertura para o dólar hoje, na sessão de hoje. A gente tem aqui o dólar praticamente estável, com uma leve alta de 0,01% no vencimento de setembro, valendo R$ 2,03 nesse momento. Esta primeira edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta às 5h15 da tarde com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo. Vanessa.